Olá, estamos começando mais um Chá de Dharma. Eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara, sou Acharya em treinamento do Trika Mahasiddha Yoga, instrutora de meditação nível 1 e mentora do método Trika. E eu estou recebendo aqui Shivanandani, que também é Acharya em formação e é autorizada como nível 1 e 2 do Caminho da Água, mentora também do método Trika. E hoje ela vai falar sobre o caminho da água para gente. E vocês podem escrever aqui no chat perguntas que vocês tenham, dúvidas. Depois, no final, a gente pode abrir para um bate-papo. Olá, pessoal. Como a Shiva Priya me apresentou, sou Shiva Nandini. Algumas pessoas me conhecem como Luísa. E hoje, finalmente, consegui estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o caminho da água. E logo quando a Shiva Priya me convidou, me veio uma vontade muito forte de conversar um pouco com vocês sobre os significados do ritual, explicar um pouco, porque sempre quando estamos juntos fazendo um puja ou um homa, eu sinto grande vontade de ter um momento para explicar melhor o que que significa, o que que é o ritual tântrico de puja, o que é o homa, o que exatamente nós estamos fazendo ali para que essa parte eu tô ali fazendo as ações, mas toda essa malha energética que sustenta o ritual, todos nós estamos contribuindo. E se chama Manasika Puja, o puja que acontece na nossa mente. E eu fico com muita vontade de explicar, e às vezes acabo excedendo o tempo, ou não tendo tempo que eu gostaria para poder explicar o que é esse caminho da água, o que realmente está acontecendo quando a gente está fazendo um ritual. Qual seria o nosso posicionamento interno correto para estar ali realizando, né, aquele sadhana. Eu faço, a Flora falou, você já faz um pouco isso. Sim, mas eu acho que esse chá de Dharma é uma boa oportunidade para ter um pouquinho mais de tempo, para poder tirar dúvidas, para poder conversar e contar para vocês dentro do que me é permitido revelar também dos segredos sobre o caminho da água. Tem aqui também, dentro do nosso Kula Sukha Siddhi, que do Brasil também tem autorização do nível 1 e tem grande experiência também, mais tempo, inclusive, do que eu nessa arte, porque o Puja é uma arte. Mas, basicamente, o caminho da água, dentro da nossa escola, dos 5 caminhos, né, nós temos o caminho do fogo, da alquimia, do corpo e das emoções e das energias, através do Kundalini Hatha Yoga. O caminho da meditação, através, né, da mente, do vindo branco, digamos assim. O caminho do guerreiro, através das artes marciais. O caminho do consorte espelho, que é um caminho onde o relacionamento, o casal, esse voto que você faz, o seu parceiro ou sua parceira se torna o seu guru e vice-versa, e é esse comprometimento onde o relacionamento vai ser uma ferramenta que vai te levar a reconhecimento da sua verdadeira natureza, o seu parceiro como espelho, e o caminho da água, que é esse caminho, na minha opinião, suculento de amor, de devoção e de desejo. Porque o caminho da água, ele trabalha muito com o nosso desejo. O nosso desejo, que todos os desejos no final, seja o seu desejo para uma outra pessoa, seja o seu desejo por conquistar alguma coisa, no final, todos esses desejos, eles são traduzidos no desejo de reconhecer a sua verdadeira natureza. E o caminho da água utiliza essa paixão, esse longing, essa saudade, essas emoções, tudo que está relacionado ao elemento da água, a arte, a beleza, os seus 5 sentidos. Utiliza tudo isso como uma ferramenta e uma tecnologia para te ajudar a encontrar a sua verdadeira essência, através das deidades, que são os ícones de essência. O próprio nome já diz, ícone de essência. Então, a deidade, ela vai, Bimba Pratibimba.
Então, ela vai refletir a minha essência como um espelho polido, limpo, sem aquelas sujeiras, aqueles barulhos que fazem com que a gente não consiga reconhecer a nossa verdadeira natureza quando nós olhamos para nós mesmos. Então, através dos ícones de essência, das deidades, a gente consegue olhar e enxergar neles. Sabe quando a gente está, às vezes, num relacionamento com uma pessoa e a gente vê e fala, nossa, aquela pessoa é tão linda, ela é tão incrível, ela é cheia de qualidades e tudo, e consegue ver aquele monte de coisas boas na outra pessoa, mas a gente não consegue enxergar em nós mesmos, às vezes. É quase um relacionamento, quando a gente entra nesse relacionamento íntimo com as deidades, elas vão mostrando pra gente que aquilo que nós vemos nelas é porque temos em nós. Elas estão refletindo a nossa essência da maneira mais pura, mais ilimitada, mais abençoada que tem. Não sei, alguém tem alguma dúvida para a gente começar a guiar um pouco, porque tem muitas coisas para falar desse caminho. Flora, Oi, tudo bom, Luísa? Não, é porque você já começou falando sobre uma coisa que eu queria perguntar, que é isso, sobre como usar as emoções nesse caminho, porque eu já li, já vi que já me falaram também que estão no caminho da água, falaram que as emoções são combustível para o caminho da água. E eu sou uma pessoa muito emotiva, acho que todo mundo na cola que já me viu já percebeu. E eu acho que pode ser interessante para mim isso, e também porque são emoções demais, então, tipo. Mas eu queria entender mais como é que funciona isso, e você deu um pouco agora uma explicação, entrou um pouco nessa explicação agora, mas é, essa questão do desejo, eu achei interessante, eu não sabia disso. Eu uso todo o desejo que eu tenho por outras coisas, mas para focar em criar um único desejo que é descobrir minha própria natureza, é isso? Flora, não sei, você já me viu fazendo puja no vídeo, eu acho. Não sei se você já presenciou um puja ao vivo. Mas é impossível uma pessoa fazer um ritual, ter essa conexão, fazer essa identificação com a deidade, se ela não está em contato com as próprias emoções. Para você se entregar, para você é uma arte. Eu não conheço o artista que está desconectado da própria emoção. Os artistas, eles estão em contato com essa energia da água, digamos assim, das emoções, do desejo. Só que na hora que você senta para fazer um ritual, que é uma performance artística praticamente, é um momento onde você vai rasgar seu coração. Você vai colocar ali, é o seu momento de se conectar, de falar com Deus, de se conectar, de abrir todas as suas emoções para que elas sejam transformadas, para que elas sejam retificadas, para que elas sejam oferecidas como um upacharya, como uma oferenda mesmo para aquela deidade. Então, inclusive, uma das coisas que o Dharma fala para pessoas que têm dificuldade em se conectar com as próprias emoções, aí para os 5 no Enneagrama, às vezes os 9, ele fala: toma uns 2 shots de tequila antes de fazer o puja, para você abrir seus canais, para você abrir seu coração, para você entrar em contato, né, com isso que está aí dentro e que às vezes você não está acessando. Então, se a gente está conseguindo acessar, já é um caminho, meio caminho andado para o caminho da água. Então, quando você senta, uma das oferendas, logo antes do Nirajana, que é a oferenda do fogo, da cânfora, o Dharma falou para gente sobre uma oferenda clássica que é a dança das emoções, que a gente oferecer para a deidade as nossas emoções, porque no momento em que a gente oferece, elas são transformadas. Então, tem uma dança tradicional que você aprende a fazer, e se você não sabe, não tem problema, você pode escolher uma música que você gosta. Eu gosto do Bohemian Rhapsody, do Queen, e eu danço essa música, e eu canto, e às vezes eu vou fazer
a emoção da raiva, eu vou ficar raivosa e vou oferecer isso para a deidade, vou oferecer todas as outras emoções, eu vou colocar aquilo dentro do meu puja como uma performance, oferecendo aquilo para aquilo ser retificado, oferecendo aquilo como uma joia para a deidade. Então, as emoções, elas são sempre usadas no caminho da água, são oferecidas no altar. E elas são, na verdade, se a gente passa, né, pela prática que o próprio Dharma ensina, toda emoção negativa, né, contraída ou emoção positiva, ela no final é a própria energia potencial. Ela é a energia de reconhecer a sua própria natureza. Ela só está contraída, ela só está embaçada. Mas no momento em que você percebe isso, todas as emoções são sagradas, todas as emoções são divinas, desde que elas não te recondicionem, desde que elas sejam isso, esses fenômenos que surgem e depois eles são reabsorvidos. Então, você pode usar as emoções nos seus pujas, nos seus rituais. E os rituais, como o Ramiji sempre costuma dizer, eles são uma tecnologia para retificar a nossa psique também. Então, o Punya-Havatana, por exemplo, que é um ritual de purificação e recalibração. Às vezes eu estou passando por um luto, eu estou com alguma doença, a minha casa, eu recebi uma energia que não foi bacana. Eu posso usar o ritual como uma forma de retificar a minha energia, retificar a energia do ambiente. E isso, muitas vezes, para as pessoas que não acreditam que vamos colocar em termos pragmáticos, assim, se você não vai olhar muito por esse lado energético e tudo mais, o ritual é um rito de passagem, é um rito onde você vai usar elementos para recondicionar a sua mente. Então, você recondicionando suas emoções, recondicionando a sua mente, recondicionando os seus padrões compulsivos, tudo isso você vai na repetição, porque a gente tem que fazer a repetição, né? Intensidade, frequência, tudo isso importa. Quando a gente vai fazer mudanças de padrões, mudanças de traumas, mudança na nossa conduta, na nossa personalidade, tudo isso precisa de uma constância. Então, as emoções, elas são muito usadas no caminho da água. E o desejo, como eu falei, o Dharma sempre, no último dia, na nossa formatura, ele pediu para a gente escrever, né, o que era o caminho da água e qual era o fator principal que a gente estava usando de energia dentro dos rituais, dos pujas. E é o desire, é o desejo. Que no fundo, todos os desejos, eles são transformados e convertidos num único desejo de reconhecer a minha verdadeira natureza. Acabar com essa, para mim, eu uso muito esse termo saudade, porque é como se eu sentisse saudade da minha essência. Todos os dias que eu ainda estou no samsara, que eu acordo, eu sinto saudade, assim, é quase, então é esse desejo de retornar, de me sentir inteira, me sentir una com essa essência. E esse é o combustível do ritual. É esse desejo, assim, da mesma forma que a gente tem o desejo sexual quando a gente se sente atraído por uma pessoa e a gente quer ter essa união com aquela pessoa. Esse é o desejo que você tem que ter na hora que você sentar para fazer o seu ritual. O desejo de me tornar una com esse ícone de essência, de reconhecer minha verdadeira natureza, de me tornar esse símbolo que eu estou contemplando. E é isso que acontece no ritual. Então, quando a gente fala de puja, por exemplo, o primeiro passo do puja é a preparação. Preparação são as preliminares. Então, a gente prepara o ambiente. A gente limpa o ambiente, limpa mesmo, varre, passa pano, joga fora as flores mortas, tira o incenso, faz uma limpeza total no ambiente. Depois nós tomamos banho. E eu acho que tudo isso, todas essas ações, elas vão gerando um impacto na nossa mente, assim. Tomar um banho, gente. Tomar um banho já dá uma retificada, assim. Então, a gente toma um banho,
se purifica através da água, purificando os membros do corpo, veste roupas limpas ou roupas especiais, que são roupas dedicadas a fazer aquilo. Você pode se ornamentar, se vestir, porque você está indo encontrar a deidade. Então, eu gosto de me arrumar. Eu vou encontrar Shiva, meu amor. Eu gosto de me ornamentar, porque em um determinado ponto, para você invocar a deidade, você tem que se tornar a deidade primeiro. Então, você vai se vestir, você vai adentrar o seu local de prática, o seu local de puja, e aí você vai fazer as purificações energéticas. Então, a gente faz com sino, a gente purifica o ambiente, a gente transforma a água em água sagrada, né? A gente mantraliza sobre aquela água, usamos vários mudras para a gente ir se colocando nesse espaço sagrado, a gente criar um espaço sagrado do lado de fora, do lado de dentro, antes de começar esse ritual. Então, as preliminares, elas são muito de purificar. Então, a gente vai se purificando, vai purificando a mente, purificando a nossa conduta, purificando o ambiente e tudo. E depois a gente começa a sacralizar o nosso próprio corpo. Então, você pode usar óleos essenciais e colocar nos seus pontos marma, porque tudo isso está conectado. Você quer atrair a energia dos devas, você quer atrair esses ícones de essência, você quer se tornar um com esses ícones de essência. Então, você vai sacralizando o seu corpo também. Então, eu gosto muito de usar óleos essenciais, cheiros maravilhosos, tipo jasmim, sândalo, e de tornar esse ambiente. Pensa quando você entra num spa, por exemplo, numa clínica de massagem. Você entra, já tem uma musiquinha tocando, tem um cheiro, tem um chazinho. Tudo isso vai mudando a sua frequência, não muda? Você já vai entrando num estado de relaxamento. Então, a mesma coisa você tá fazendo isso para você mesmo, para o benefício de todos os seres, mas você está se colocando nesse estado. Então, você tem que engajar todos os seus 5 sentidos. O ambiente tem que estar bonito, belo, tem que estar cheiroso. Você tem que estar numa postura com o seu. Eu gosto de usar o sari, né, para fazer o ritual. Então, você tem que estar entrando como se você estivesse entrando nesse shrine, nesse templo, onde você vai receber essa deidade. E aí você se sacraliza, se purifica, purifica tudo, manda embora as energias que você não quer que estejam presentes. E aí eu vou pegar o meu caderno para ir fluindo com vocês dentro do ritual, nas etapas que a gente tem, para vocês entenderem melhor do que se trata esse ritual, né? Então, as preliminares, a gente faz os achamanians, que é tomar a aguinha por aqui, né? E tudo tem um significado, cada parte dos seus dedos, da sua mão, aqui significa uma coisa, a ponta significa outra, a base significa outra. Todos esses simbolismos, eles vão recondicionando a sua mente de pouquinho em pouquinho. A gente faz a purificação tocando, né, as partes, quem já é mais antigo já fez isso, purificando o corpo, purificando a mente. A gente acende a nossa lâmpada de proteção, colocando a deidade do fogo ali, Agni, na lâmpada de proteção. A gente faz honra ao nosso asana, o nosso assento, que estamos sentados, enfim, por aí vai. E aí a gente vai fazer a invocação dessa deidade. Então, nós vamos invocar. E como que é essa invocação? Ela sai da onde? Ela está flutuando no meio do nada? Ela aparece? Não, ela vai sair de dentro do seu coração. Por isso que a gente segura a flor, né? E aí tem o mudra específico de segurar a flor, e a gente põe a flor aqui no meio, e esse dedão encosta aqui no nosso coração. E a gente visualiza essa deidade surgindo no nosso coração, e nós sopramos ela na flor. Então, ela sai do nosso coração e a gente faz a transferência de prana da deidade
pelo nosso prana para a flor, e essa flor ela vai ser oferecida para o kumbha, que é aquele vaso que ele é preenchido de água. Temos as 5 folhas de mangueira, que representam os 5 elementos. Temos o coco em cima, que representa o universo, ou todos os universos. E ele é decorado, né, com kumkum, com sândalo. O kumkum, que a gente coloca na nossa testa, e o sândalo, é Shiva Shakti, é a sabedoria e a compaixão. O sândalo, ele é feito da árvore. Então, ele é uma madeira que é moída com uma pedra, e é moída, 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 moída. Quanto mais fininhos são os grãos do sândalo, mais doce é o aroma que ele exala. E isso é uma analogia à sabedoria. É como a nossa mente. Quanto mais sadhana, quanto mais treinamento, quanto mais a gente moer com a pedra, mais doce vai ser a sabedoria que a gente vai espalhar para o universo, para a nossa comunidade, para todos os seres. Então, o sândalo representa isso, esse aroma doce da sabedoria que vem da prática espiritual. E aí a gente coloca no nosso terceiro olho, e o kumkum, que é aquele vermelhinho que a gente usa muito nos rituais também, é a analogia à compaixão. E segundo o Ramiji, também ao sangue menstrual feminino. E a gente usa o kumkum para dar a Shakti. Então, Shiva, sabedoria, Shakti, a compaixão. E a gente faz esse casamento dos dois. E a gente coloca em nós mesmos, porque no momento que a gente adentra o shrine, o templo, a gente bebe a água, santificando o nosso corpo, mente e energia. E a gente coloca o kumkum e o sândalo, sinalizando que nós também somos essa essência, esse espelho dessa essência. Nós também podemos ser isso. Nós somos sagrados, nós somos divinos. Então, it takes one to know one, o Guruji sempre fala. É preciso você ser aquilo para reconhecer aquilo. Então, é preciso ser Shiva para reconhecer Shiva. É preciso ser Durga para reconhecer Durga. E por aí vai. E a gente invoca, então, essa deidade. A primeira coisa que a gente faz é ter a certeza de que aquela deidade está ali, porque nós temos a intimidade, nós temos a prática, nós recebemos o Abhishekam, que é esse empoderamento que você recebe de alguém que já tem esse Vidyadhara, que é o corpo da deidade. Eu já atingi, eu não, tá? Modo de dizer. Quando a pessoa, o Vidyadhara, ele já atingiu o fruto do caminho da deidade, que é se tornar aquela deidade nas ações, nas palavras, no corpo, de forma que ele tem esse empoderamento e ele pode te dar. É como se eu só a quem conhece Shiva pode te apresentar a Shiva. Então, quando ele faz um Abhishekam, no caso Dharma Bodhi, que deu os Abhishekams pra gente na Costa Rica e agora vai dar novamente nesse próximo retiro, ele apresentou pra gente essas deidades que ele já tem a fruição no caminho. Então, eu só vou poder dar Abhishekam quando eu atingir esse nível, quando o meu guru me der essa autorização e reconhecer que eu tive esse fruto. Então, a gente invocou Ganesha ou Shiva, vamos usar Ganesha aqui de exemplo. Então, a gente visualizou, cantamos o Shloka de Ganesha, colocamos na flor, passamos para o Kumbha. Agora, Ganesha está ali, ele chegou, ele está no nosso templo, ele está na nossa casa. E que honra! Por isso você está limpa, cheirosa, maravilhosa, com sua roupa de seda, que tradicionalmente você tem que usar seda pura, única tecido que você não precisa lavar toda vez, senão a roupa tem que estar 100% limpa. E o que você vai fazer? Você vai saudar, você vai comemorar. Então, no momento em que a deidade chega, se faz presente, porque você invocou, a gente geralmente toca o sino, toca o tambor, canta,
e celebra que essa deidade está aqui. E aí você recebe essa deidade. Então, puja nada mais é do que essa arte de greet, como que saudar, receber, fazer essa deidade se sentir bem-vinda e celebrar o quanto você está feliz dessa deidade estar ali, desse ícone estar disponível, de você ter tido esse contato com esse ser completamente benevolente, sem karma, que é o único propósito dele é elevar o nosso universo, acabar com o sofrimento, apoiar você a reconhecer a sua verdadeira natureza. Isso é muito, muito precioso. Nos meus primeiros pujas, quando eu comecei a fazer puja, eu nem conhecia o Dharma Bodhi ainda. Nesse momento eu chorava, me debulhava, porque era isso, era um momento de retificação, assim, na hora que a deidade chegava, porque eu também sou uma pessoa muito emotiva, como você, Flora, comentou, então era o meu momento de me abrir completamente, assim, e era muito, muito precioso esse momento. Então a gente vai começar a saudar a Ganesha. Você tem uma pergunta, Flora? Pode falar. Você está no mudo. Oi. Não, é porque você estava falando de Abhisheka, e aí, tipo, era uma das perguntas que eu queria fazer sobre Abhisheka. Porque eu li que tem 4 tipos de Abhisheka: o do corpo, fala, mente e secreto. Você podia falar mais disso, mas você pode falar depois que você terminar de falar tudo sobre todos as etapas da puja. Bom, combinado. E aí, então a gente vai receber Ganesha. Então a gente vai falar tudo em sânscrito. A Flora tinha perguntado se eu estaria disponível a dar um workshop, um curso sobre puja, sobre o caminho da água, e o Dharma deu essa permissão. E assim, quem tem interesse já pode começar a estudar sânscrito, pronunciação. Tem um curso de pronunciação gratuito no site do Trika Mahasiddha Yoga. É muito legal e é importante você pronunciar corretamente, porque quando eu comecei, foi o Nilakanta, eu acho que talvez a Shiva Priya e o Sadashiva conheçam ele. Ele que me ensinou a fazer o primeiro puja, ele e a Guru Charana. E aí, eles falaram assim para mim, eu falava, mas gente, é muito difícil essas palavras, eu não consigo, pelo amor de Deus. E eles falaram, é como um spell em inglês, né? Como como que é spell em português, Shiva Pri? Ajuda aí, Feitiço, encanto. feitiço. Você tem que falar as palavras corretas e tudo mais, e tudo isso, né, tem uma vibração. O sânscrito é uma língua muito antiga, muito poderosa, que carrega em si várias. O som é uma das coisas principais na nossa tradição e na nossa prática. Por isso que a pronunciação correta é muito importante. Então, já comecem a fazer a pronunciação, o curso de pronunciação. Então, primeiro, asana. Asanam, então a gente fala Om Ganganapataye Namaha, Asanam Samarpayami. E a gente oferece o akshata, o arroz, né? Depois a gente lava os pés dessa deidade. Então, como receber um convidado em casa, eu vou te oferecer o melhor assento da minha casa, a poltrona mais confortável para você se sentar. Depois eu vou lavar os seus pés, porque você acabou de chegar, então deixa eu lavar os seus pés, como né, esse símbolo de humildade, de carinho, de cuidado. Quando foi a última vez que alguém lavou os seus pés? Imagina. Então, Om Ganganapataye Namaha Padayo Padyam Samarpayami. Então, eu te ofereço água para lavar os seus pés. Depois nós vamos oferecer água para lavar as mãos. Om Ganganapataye Namaha Hastayo Argyam Samarpayami. Ofereço água para lavar as suas mãos. Depois água para beber, que é o Achamaniam. Depois a gente vai Snanam, oferecer um banho. Então a gente pega a flor, dá um banho. Om Bhuvaswaha Snanam Samarpayami. Purificando, dando um banho nesse nosso convidado de honra. Depois, o que a gente faz? Que a gente dá um banho para o nosso convidado de honra. Qual é a próxima coisa? Não é o curso gratuito de pronunciação.
Só coloquei o link aí para quem quiser ver depois. Depois que o nosso convidado de honra sai do banho, mais Se vestir. isso, a gente dá uma roupa, a roupa mais linda que a gente tem, a roupa mais especial, aquela roupa que você comprou nova, você nunca usou, você dá para ele. Vastram, que é o tecido, né, a roupinha, e aí no ritual você vê a gente amarrando um lencinho na murti. Depois a gente oferece o pavitam. O pavitam é uma corda que os brahmanes usam na Índia para determinar que eles são pessoas especiais, são pessoas que estão num nível alto na sociedade. Então a gente entrega esse Upavita mostrando que aquela deidade tem muita importância para gente, significa muito dentro do nosso ranking, assim. Depois a gente oferece Abharana, que são as joias. Então, tradicionalmente se ofereciam realmente joias, né? Ouro, gemas e tudo mais. Você pode oferecer o que você tiver na sua casa, que sejam joias para você, assim, até às vezes bijuteria, enfim, então você oferece joias, enfeita aquela deidade, e você vai visualizando, porque ao mesmo tempo que esse puja está acontecendo ali, não vai adiantar em nada se você não tiver o seu coração no lugar, se você não tiver o seu desejo, se você não tiver o seu manasika acontecendo, porque senão você está brincando de boneca. Nossa Senhora, tô lavando o pé do bonequinho do Ganesha, tô dando banho, botando uma roupa, colocando uma joia, dando aguinha, comidinha. Não é isso, né? O que a gente está fazendo aqui é se conectando com essa deidade primeiro, tendo a plena certeza de que aquela deidade está ali, porque a gente invocou ela, e ela está ali para o nosso benéfica, pronta para nos apoiar, para nos ajudar. Se eu começar um pude achando que eu não vou ver Ganesha de verdade ali na minha frente, eu nem faço. Tô brincando, tem pessoas que não vão ter essa conexão, mas você tem que ter o seu manasika forte, você tem que ter a sua mente forte, a sua visualização perfeita, sentir a presença daquela deidade, porque senão vai ficar sem Shakti, vai ficar sem energia, você saber por que que você está fazendo aquele ritual. Né? E aí faltou uma coisa muito importante que eu pulei, mas eu vou terminar as oferendas, que são 16 upacharas. E depois eu volto nesse, que é o Sankalpa. É o porquê que você está fazendo esse ritual. E aí a gente vai oferecer Gandham, Gandham, que é o sândalo e o kumkum. A gente vai oferecer Pushpam, que são as flores. E depois a gente vai oferecer os nomes da deidade. Então, vocês devem ter visto já a gente pegando a flor e falando Om Sumukaya Namaha, Om Ekadantaya Namaha, Om Kapilaya Namaha, Om Gajakarnakaya Namaha, Om Lambodharaya Namaha, e falando os 108 nomes daquela deidade e oferecendo uma flor a cada nome. A deidade não precisa de oferenda. Nenhuma deidade precisa da nossa oferenda. Elas são para a gente. Elas não são para a deidade. A cada vez que eu ofereço algo, que eu faço esse movimento, que eu faço essa conexão, é como se as barreiras entre eu e Ganesha, eu e Shiva, eu e Durga, cada vez que eu faço essa oferenda, essas barreiras elas vão se tornando cada vez mais blurred, embaçadas, borradas, sem muito uma linha definida, e a cada vez eu vou me tornando cada vez mais uma com ele. Então eu vou ficando mais perto, eu vou ficando mais íntima, eu vou criando esse amor, criando esse desejo, criando essa devoção, vou criando essa antecipação de ser uma com Ganesha, uma com Shiva, uma com Durga. A cada oferenda eu chego mais perto, eu fico mais conectada. Então essa é assim, não é eu tô brincando de boneca. Eu tô cada vez mais me tornando mais íntima, grata, conectada, mais próxima. Estou me tornando como ele, porque aquilo que a gente contempla, a gente se torna.
Essa, acho que seria o slogan do Puja. É o que eu contemplo, eu me torno. Então, eu não vou ficar contemplando o Jornal Nacional ou TikTok e assistindo um monte de coisa. Eu vou escolher o que eu vou contemplar. Vou escolher qual vai ser a imagem que vai recondicionar a minha mente, vai recondicionar o meu inconsciente, para que eu comece a expressar. Então, vamos oferecer a cada nome de Ganesha que eu vou falando, é uma qualidade dele. Então, assim, Ekadantaya, aquele de um dente só. E aí, vários nomes aqui vão falando qualidades de Ganesha, para a gente ir reforçando cada vez mais dentro do nosso ser essas qualidades e ir se tornando cada vez mais. Pode falar, Flora. Desculpa, é que eu tenho muitas questões. É porque, para mim, tem aparecido muito desde que eu comecei a praticar coisas do, do caminho da yoga, das próprias práticas dentro do Trikamahasida Yoga, é que uma coisa que tem aparecido muito para mim é que dar e receber é meio uma coisa que é dois lados de uma mesma moeda, vamos dizer assim. Então faz muito sentido que para você se tornar essa deidade, para você se conectar com essa deidade, você tenha que dar para poder receber também, né? Então, tipo, eu não sei, eu só fiquei viajando agora com essa sua fala sobre dar e receber, para poder depois se tornar aquilo. Perfeito. Eu não sei, assim, não sei o que dizer, não tenho uma resposta para dar sobre o que você falou, mas eu concordo. O Ramji sempre fala do dar, do receber e do equilíbrio, né? Então, a lei das relações e do universo é essa. Mas as deidades, elas não têm essa. Mesmo se você não der nada para elas, elas estão ali para ajudar. Elas não têm uma agenda fantástica, você pode colocar música. Oi? Tá um Apareceu. barulho absurdo vindo de você, Sadashin. Tem um barulho de máquina ao fundo. Então, as deidades, elas não são como pessoas normais ou seres normais, e outros seres que a gente está acostumado. Acho que a gente tem uma criação, às vezes, muito judaico-cristã, desse, eu tenho que agradar a Deus para ele poder me dar, conceder o milagre, eu tenho que agradar para poder ir para o céu e tudo mais. As deidades não duais iluminadas, elas surgem, elas são self-arising beings, elas são seres auto-surgidos, não sei como traduzir isso, se alguém quiser ajudar depois. Então, seres que surgem espontaneamente da base, eles são a base, eles são a energia da base organizadas de uma determinada forma para poder te ajudar, para poder te guiar, poder te apoiar a reconhecer a sua verdadeira natureza. E eles não têm karma, eles são karma free. Não tem. A gente está falando de deidades elevadas, né? Tipo Shiva, Kali, Durga. Então, eles não têm necessariamente que receber. Então, o Rami sempre falava: as oferendas que a gente está fazendo não é para agradar a deidade. Porque a deidade, se você está oferecendo, se você não está oferecendo, vamos colocar assim entre ação, não está nem aí. Não é que ela não está nem aí. Ela nunca vai estar nem aí para nós, porque elas estão aqui para apoiar os seres a se livrarem dos sofrimentos. Elas nunca vão virar as costas para um ser em sofrimento, e, enfim. Mas cada um tem o seu karma. Né? Então, não é que você precisa fazer a oferenda para a deidade ir lá te ajudar. Como, por exemplo, às vezes na Umbanda tem a questão dos despachos. Eu vou fazer um despacho, colocar na encruzilhada para Exu ou Pombagira vir aqui tirar essa maldição de mim. Não é muito bem assim que funcionam os rituais tântricos, com as deidades não duais. Então, você fazendo ou não fazendo oferenda,
a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Claro, eu gosto de pensar que Ganesha vai ficar super feliz comigo dando bananas e balas e doces e bolo e tudo para ele. Assim, eu visualizo isso, eu visualizo essa energia, mas não é como se ele precisasse disso para poder Oi, fazer. Pode é falar. que eu não sei se ficou, eu acho que eu não expliquei bem, eu não falei nesse sentido exatamente, eu falei Não sei o porque, que você falou. É que você falou que, do dar e o receber, tem esse equilíbrio, e sempre pra gente, nós precisamos disso. E é perfeita essa colocação. Só porque tô eu, na verdade, fazendo estava esse falando mais adendo, no... Hã? só tô fazendo esse adendo porque isso era muito a mentalidade que eu tinha também quando eu comecei na história dos rituais, assim, tipo, eu vou fazer um ritual, às vezes com essa coisa do dar e o receber, que assim funciona muito para nós humanos, para nossa cabeça, para nossa mentalidade. Mas quando a gente fala de deidades, não, eles não têm karma. Então, eles não precisariam receber para dar. E esse equilíbrio não existe muito quando a gente fala de deidades não duais iluminadas. Só isso. Não, porque só para esclarecer, eu estava falando mais no sentido pra gente mesmo, porque para mim, se você não pode dar, você também não pode receber, tipo, é meio que é uma coisa que é intrínseca à outra, entendeu? Se eu não consigo receber, também eu não consigo dar. Então, tipo, é uma coisa que para mim é como se fosse a mesma coisa, são isso que eu falei, a duas faces da mesma moeda, entendeu? São a mesma coisa, só que expressas de formas diferentes, entendeu? Então, para mim era mais disso que eu estava falando, entendeu? Não porque eu acho que tenha que dar alguma coisa para a deidade para receber alguma coisa, entendeu? Nesse sentido. Perfeito. Ives, Então, curiosamente, a minha dúvida era justamente nessa direção. Uma dificuldade, na verdade, que eu tenho em relação a essa conexão do dar e receber com as deidades. Porque, para mim, é difícil a ideia de me conectar compassivamente em dar algo para um ser que não precisa daquilo. Sabe? Tipo assim, que quando eu vejo uma pessoa, sei lá, eu passo na rua, eu vejo um morador de rua que tá precisando de um casaco, eu olho e falo, caraca, ele tá precisando de um casaco. E aí eu olho, pego o casaco, entrego pra ele e eu falo, pô, tá, eu acho que isso tá ajudando algum ser. Ou quando eu paro e faço uma oração como a dos seis reinos, né, o Salidu Mantra, e eu falo, tá, tem muitos seres sofrendo, então oferecer a eles uma possibilidade de se libertar desse sofrimento também parece uma coisa legal, porque eles precisam disso. Então a compaixão para mim ela sempre vai muito ligada a oferecer algo que outros seres precisam ou que pode ser bom ou benéfico para eles. Mas quando eu penso num ser que já é iluminado, eu não consigo construir essa mesma conexão, entendeu? Eu tenho essa Por que você não dificuldade. pode, por que você não pode pensar em dar para você mesmo, você como uma dádiva para você mesmo, assim, não para... Eu não sei, para mim fica meio estranho. Eu vou pegar e vou colocar uma banana no altar e eu vou pensar que aquela banana era para mim, sabe? Se eu quiser dar uma banana para mim, eu vou na cozinha e pego a banana e eu como a banana. Para mim é difícil fazer essa conexão que você fez agora, de que eu tô fazendo aquilo. Assim, eu até consigo pensar que é para mim, mas aí parece que é uma coisa meio autocentrada, sabe? Tipo assim, não sei se isso é um problema ou não. Mas se eu parar para fazer um ritual e pensando que eu tô fazendo aquilo para mim, eu fico com um pouco de sim, receio eu de eu não acho estar me conectando que tanto com as deidades, sabe? pensar que você está fazendo para você, deixa isso bem mais para frente. Porque senão pode se tornar algo mais, igual você falou, autocentrado. Tem a prática do Atma Shakti, por exemplo, que é você trabalhando com a sua própria essência, iluminada, visualizando aquilo, né, como um grande Mahasiddha, manifestando universos e tudo. Aqui, o primeiro estágio de conexão com a deidade, né, esse estágio onde você e a deidade são uma coisa só, é tipo secreto, sabe? Então, primeiro, a gente começa como um ser benevolente. Então, essa é a primeira relação, sabe? Uma relação meio que assim, vertical. Relação tipo, mamãe Durga, vem me ajudar com o Gaena Mahá.
Segundo estágio, não como mãe, mas como um amigo espiritual. Um amigo espiritual que está te ajudando, que está te apoiando, esse ser maravilhoso, incrível, sem nenhum karma. E o único propósito dele é beneficiar todos os seres, que ele é a pura expressão da essência de compaixão e sabedoria. Então, o segundo estágio seria como um melhor amigo espiritual. Então, o primeiro estágio é uma coisa meio verticalizada, tipo, a deidade está em cima e eu estou embaixo. E esse estágio precisa existir no começo, porque você tem essa conexão. Então, você não está dando um presente porque ele precisa, mas já parou para imaginar? Ou quando foi a última vez na sua vida que você presenteou alguém que não precisava, mas simplesmente porque você estava transbordando de gratidão, simplesmente porque aquela pessoa existe? E que você tem o privilégio de tê-la na sua vida como uma inspiração. Só a presença dela já apoia tantas pessoas a se livrarem do sofrimento, a conduta, a energia, a presença, e você querer presentear aquela pessoa, mesmo ela já tendo tudo, você querendo presenteá-la simplesmente porque você está transbordando e porque você quer também se conectar. Então, as oferendas, elas não são para a deidade. Elas são para você recondicionar a sua mente. É um exercício para você recondicionar a sua mente, é um exercício para você se voltar para aquela deidade, para você engajar os seus sentidos, para você agradecer, para você exercitar a sua gratidão. Ganesha, o Senhor dos Ganas, o removedor dos obstáculos. Ele escreveu as escrituras mais sagradas com o próprio sacrifício dele, arrancou o próprio dente, escreveu tudo aquilo, vive milhões e milhões de anos só libertando os seres do próprio sofrimento. Então, eu quero dar um presente para ele porque, pô, o cara é muito foda. E eu tenho muita gratidão, e eu tenho muita gratidão por ele estar ali na minha frente comigo, eu ter a oportunidade de tê-lo na minha cultura, eu ter oportunidade, liberdade religiosa de praticar o que eu quiser, o que eu pratico, de eu ter tempo, de eu ter dinheiro para comprar uma fruta, e eu quero oferecer essa fruta primeiro para esse ser. Então, assim, essa verticalização, a segunda etapa de relacionamento com a deidade, quando você caminha, é de um amigo espiritual próximo. Então, você se torna muito amigo daquela deidade, você cria essa relação de melhores amigos. Depois, você tem uma relação de pai e mãe com essa deidade. Então, essa deidade se torna ainda mais íntima sua. Ela vira sua mãe, ela vira o seu pai, vira essa relação parental, paternal, maternal. E no último nível mais secreto, no último nível não, no penúltimo nível mais secreto, ela se torna o seu amante. Então você se torna amante de Shiva, amante de Durga, amante de Hanuman, e eu sei qual seja o seu Ishta Devata, qual é a deidade que você está trabalhando, então você se torna um romance. E no último nível você se torna um com ela, você se torna ela. Então você é Ganesha, você é o removedor de obstáculos, todas as palavras que saem da sua boca são pura sabedoria, pura compaixão. Seu único motivo é liberar todos os seres do sofrimento, do samsara, fazer todas as pessoas reconhecerem a sua verdadeira natureza. A sua presença é uma bênção, é benevolente, e etc, etc. Então esse seria o último nível. Então, no começo, é isso. Por que que você vai presentear um ser que a única função dele, o único desejo dele é libertar todos os seres? Ele já atingiu o nível máximo, reconhece a sua verdadeira natureza, ele é a base, que é a mesma base que é a sua. Por que que você presentearia ele? Me parece muito óbvio para mim, assim, eu quero presentear, eu quero oferecer não só as flores ou a banana, mas oferecer a minha vida, oferecer a minha música, oferecer a minha dança, oferecer o meu sexo, oferecer o meu trabalho, que tudo isso se torne uma oferenda, um transbordar de gratidão
por existir tal conceito como um ícone de essência, que é um espelho que me faz reconhecer minha verdadeira natureza. Então, eu acho que é mais por esse lado de querer transbordar, e a cada oferenda eu tô mais perto, assim. Existe menos esse limite entre a Shivanandini e o ícone de essência que está ali, assim. Faz sentido para você? Faz, eu acho que cada vez mais faz, mas a sua explicação foi muito boa. Não só pela questão racional, mas quando você fala, parece que, não sei, alguma coisa no corpo mesmo vai se assentando, assim. E eu acho que pelo lado racional é muito legal, assim, eu gosto de ter uma explicação racional das coisas. E assim, é o que eu falei, se você parar para estudar Gestalt terapia, dentro da psicologia, os rituais, os ritos de passagem, eles são ferramentas de ajuste. É uma ferramenta de ajuste para você ritualizar aquilo e virar uma chave na sua cabeça. Existem várias técnicas, várias ferramentas, né, de tratamento, de quem estuda trauma e tudo que são rituais. E várias outras coisas na nossa sociedade. Por exemplo, o casamento, né, que a gente conhece, católico, a pessoa entra de branco na igreja, segurando o buquê. Aquela roupa branca, ela representa a pureza, a virgindade daquela mulher que escolheu aquele homem para entregar e não sei o quê. Aí chega no altar, o padre, tudo tem uma simbologia, e aí na cabeça daquelas pessoas agora, tudo mudou. Eu sou uma nova pessoa, eu vou ter um novo comportamento, eu vou ter uma nova forma de me portar. Quando você chega num aniversário, não tem um ritual? Você tem que chegar com um presente para o aniversariante, aí você entrega, aí você come, bebe, em um determinado momento, todo mundo se volta de uma mesa, uma vela acesa, a gente bate palma, canta uma música, o aniversariante sopra, faz um pedido. Isso é um ritual, né? Um ritual que acontece para marcar a passagem de um novo ciclo que vai começar, um novo ano. O que que é esse novo ano? Significa nada. É uma contagem de tempo que a gente inventou, mas ele ganha significado e muda. Às vezes a pessoa vai fazer, tá perto do aniversário, ela muda, ela começa a fazer planos, ela muda, às vezes, algum hábito. É igual o Ano Novo, também é um ritual. E todas essas atitudes, pré-ritual, durante o ritual e pós o ritual, mudam a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e etc, e etc, etc. Então, essa tecnologia dos pujas e dos homas é a gente controlando, escolhendo. Olha, eu vou usar esse ritual para mudar a minha conduta. No final, qual é o objetivo? Na hora que você sair do puja, que você pegar aquela flor que era Ganesha, então, eu botei Ganesha tá aqui. Como que você se porta na frente de uma deidade? Você não vai vigiar mais a sua fala, seus pensamentos, a sua conduta, a sua alimentação, com quem você vai estar? Você não vai ser uma presença mais benéfica se você soubesse que Ganesha está aqui do seu lado? Você não vai, na hora que você pegar aquela flor, porque no final do ritual a gente pega aquela flor e faz assim, ó. E a gente inspira Ganesha de volta para o nosso coração. Na hora que você sair desse ritual, onde você ficou o tempo todo imerso em mantras, em pessoas que estão ali dedicando toda aquela super cerimônia para o benefício de todos os seres e tudo, você vai sair dali, você vai ser um babaca com o cara que te fechou no trânsito? Tomara que não. Então, de um modo mais racional, isso vai mudando o padrão de pensamento das pessoas. Isso vai fazendo com que elas contemplem aquele ícone de essência, Ganesha, o removedor de obstáculos, pura sabedoria, pura compaixão, professor de impermanência, filho de Shiva e Parvati. Então, você vai contemplando aquilo, é que você vai se tornando aquilo. Então, assim, da explicação racional, é isso. É muito melhor você contemplar isso do que você contemplar uma dançarina do TikTok. Se você quer ter reconhecimento da sua verdadeira natureza. E aí tem todo o lado místico, esotérico, que está por trás disso. Que os seus canais mudam,
Por que que você vai muito mais fácil largar os seus vícios? Muito mais facilmente vai tomar decisões melhores, porque os seus canais energéticos vão mudar, vão ficar mais purificados. Aquela água, o empoderamento de corpo que a Flora falou, que você vai beber, aquela comida que você vai comer, ela vai te empoderar no seu corpo, isso tudo vai te ajudar. Então, existe o lado racional e pragmático, você está num ritual, a sua mente, o seu corpo, a sua energia, eles estão direcionados num único objeto. Quando você tem esse hiperfoco, aquilo vai te influenciar. E você vai escolher como que isso vai te influenciar. Quem aqui nunca assistiu um filme ou uma série que tinha um personagem muito forte e que daqui a um tempo... Isso já aconteceu comigo, credo. E que daqui a um tempo eu estava assistindo aquele Vikings, e aí tinha a Lagertha, aquela personagem principal, eu estava assistindo aquilo. Daqui a pouco, gente, eu estava me vestindo igual ela, falando igual ela, achando, tá possuída quase já pela personagem. Então, eu estava contemplando muito aquilo, eu me identifiquei com aquilo e aquilo começou a influenciar como eu ajo, Titan Feelings, como eu ajo, como eu faço. Então, por que não eu escolher um ícone de essência de pura sabedoria e compaixão para recondicionar a minha mente? Sabe? Então, do lado racional e pragmático, para quem não acredita em nada, é isso, você ficar repetindo todo dia. Eu sou uma bosta, eu sou uma bosta, eu sou uma bosta, eu sou uma bosta, você vai se sentir uma bosta. Se você ficar repetindo, eu sou divina, eu sou pura compaixão, pura sabedoria, não, 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 o que que vai acontecer? Sabe? Então, tem todo esse lado científico aí que a gente podia chamar um dia Câmara para falar sobre os efeitos do ritual no cérebro. Mas, continuando, acho que o Sadashiva tinha uma pergunta também. Não? Já foi respondido? Tem 4 crianças aqui. Deixa eu ler, olha, eu não consegui ler as perguntas. O Wagner falou: o Sol e a Lua se oferecem para todos os seres, nem todos precisam. Ou não, isso só reflete a nossa essência. Se você oferece algo para alguém que não precisa, o que isso diz de você? Tiago, parece que o primeiro estágio diz mais respeito ao reconhecimento da importância da presença da deidade do que sobre as necessidades dela, que elas sequer têm. Aí o Wagner colocou: tem também o que eu sou capaz de sacrificar para estar em contato com a minha essência. Nem está do seu lado, o Ganesha está dentro, mais forte ainda. 4 crianças daqui, não dá não. Obrigada pela resposta. Então, continuando aqui, a gente vai fazer, depois dos nomes, Deepam. Deepam é a lâmpada, né? O fogo, a luz. A gente vai oferecer luz para aquela deidade. Então, Dupam Agrapayami. Não, desculpa, Dupam é incenso. Dupam, incenso. Incenso, a gente sempre, quando é deidade, oferece 2. Por isso que vocês vão ver aqui agora explicando termos técnicos. A gente sempre oferece 2 incensos para deidades iluminadas e 3 incensos para ancestrais. Ancestrais sempre 3 e devas é sempre 2. E sempre que a gente for fazer uma oferenda, se a gente puder, a gente faz com as 2 mãos. Então, oferecer a flor, oferecer o incenso. Por isso que vocês veem, às vezes, a gente fazendo esse movimento quando está oferecendo o incenso. E aí, o incenso, o fogo, a comida e o Nirajana, que é a cânfora, a gente oferece sempre tocando o sino. E o sino, pessoal, é mais um elemento que representa o som, né? O som dos mantras, o som que é a base da criação de tudo. E ele também é uma arma, que é dissipadora de qualquer energia que a gente não queira no ambiente. Então, o sino é a nossa arma e ele é tocado geralmente com a mão esquerda, não é tocado com a mão direita. Então, a gente toca o sino com a mão esquerda e faz as outras coisas com a mão direita. E aí a gente toca o sino para oferecer o incenso, toca o sino para oferecer a luz, que é o Deepam, e depois vem o Naivedyam. Naivedyam é o alimento. Esse alimento ritualístico, ele tem todo um jeito de ser preparado.
Então, quando você vai preparar uma comida para oferecer para a deidade, você nunca pode experimentar a comida durante o preparo. Então, sempre que você for, por exemplo, você tem amendoim, e na Ayurvedian é comida cozida, não pode ser comida crua. Então, se você vai oferecer, sei lá, qualquer coisa que esteja cozida e tem um pote, você não pode abrir aquele pacote, comer um e oferecer o resto. Ah, mas eu não comi o outro. Não pode. Você não pode provar nada antes de oferecer para a deidade. Então, você vai fazer essa comida sem provar, sempre cozinhando com pensamentos bons, cantando os mantras da deidade, pensando que você está pensando, não, é o que você realmente está fazendo, né? Cozinhando para Ganesha, cozinhando para Shiva, cozinhando para Durga, para Kali, Saraswati, enfim. Então, você tem que ter esse ritual desde muito antes de você sentar no seu tapetinho, na sua da almofadinha para poder praticar. Eu acho que eu já estou passando muito do tempo, né, Shiva Priya? A gente já passou da hora, mas tenta fechar aí nesses últimos 5 minutos. Depois temos o Palam, fruta, Tambulam, que é o betel nut, que é um digestivo. Então, ele tomou banho, ele se ofereceu incenso, lâmpada, comida, depois a sobremesa, que é a fruta, depois você dá um digestivo. E no final, o Nirajanam, que é a cânfora. A simbologia da cânfora é muito bonita, porque você bota ali e assim é o que a gente deveria ter com a nossa vida, a cânfora física, nosso corpo. Então ela queima ali e ela exala pura luz e aroma doce e depois ela se consome completamente, não deixando nenhum resquício. Que é uma simbologia, né, para que a nossa vida seja como a cânfora, que oferece luz para todos durante, né, essa vida aqui na Terra e queima sem deixar nenhum resquício. Ou seja, retorna para a base. Então, luz eu ofereço para da luz, eu ofereço luz para a luz. Então, a base oferecendo a base para a base. É mais ou menos isso que é essa oferenda final, e a gente canta o Gayatri, que é um mantra sempre de iluminação, de luz, pedindo iluminação, iluminação para luz, da luz para luz para luz. Então, cada deidade tem o seu Gayatri, né? Que não é só o Om Bhurbu Vaswaha, é aquele Om Ekadantaya Vedmahe Vakratundaya Dhimahi Tanodanti Prachodayate. E no final, Pushpanjali, que são as flores, e aí vem assim, o depois do puja tem coisas que você pode fazer, mas que não estão inclusas, e você fecha tudo com uma dedicação de mérito. E no final todo mundo compartilha aquela água, você recebe a aguinha, você pode beber, e você come aquela comida compartilhando com as pessoas da comunidade do seu sangha esse alimento. Então, basicamente, essa é a explicação do passo a passo bem rápida. Acho que a gente já passou bastante do tempo. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível aqui para responder. Se alguém precisar ir também, tudo bem. Tem previsão de ter Roma novamente? Então, vamos montar o workshop. Eu estou indo para Costa Rica domingo agora, pro nível 2. Eu tive que assumir responsabilidade. Tive não, né? Responsabilidades kármicas aqui, que eu me emaranhei no trabalho, me impossibilitaram de, enfim, ter mais tempo disponível para organizar as coisas e fazer mais rituais, mais romas. Mas, gente, vocês são um dos maiores motivadores, assim, para eu poder fazer algo, né, no Zoom para vocês, a gente fazer um puja, fazer um Roma, tudo depende, se vocês quiserem, eu vou ter que fazer, né? Não vai ter outra opção. Então, Vamos marcar para quando você voltar. Eu não quero te dar muita opção, não. Luísa, desculpa. eu não tenho opção, gente, não é é um chamado. Se Oi, tiver tudo bom? E alguma talvez a última. gente possa fazer um outro chá de Dharma para falar dos Romas, para você explicar a simbologia dos Romas.
a simbologia dos Romas. Perfeito. Podemos sim. Que bom. Muito obrigada por você ter vindo, dado essas explicações, que ficou bem mais palpável para quem não conhecia o PUD, até para quem já tinha visto, mas não sabia de toda a simbologia que tinha por trás de cada oferenda. Wagner, eu não sei quem foi. Muito bom, Shivanandini, adorei. Eu pus uma observação aí no chat, não sei se você viu, que é para a gente acostumar, né? Eu sei que a gente aqui acabava falando o puja, né? Mas é um nome feminino, como cerimônia no sânscrito é um termo feminino. E o A é longo, então é apuja. Apujá. Apuja. É que nem Shivanandini, porque é você que é, né, a representante de Shiva. Então, esse I não tem jeito, tem que. É Shivanandini. Que nem o meu é Agamá, ela que traz os ágamas, né? A cerimônia é totalmente feminina, então a puja é de a gente vai acostumando aos pouquinhos, né? Tá bom? Perfeito. A gente precisa de um chá de Dharma com Agamá. Sabe outro que não tem jeito, que pegou por causa dos americanos? Guru. Guru em português é guru, em sânscrito é guru, mas os americanos falam guru. E aí a gente assiste aulas de pessoas de língua inglesa e a gente traz para o português guru, é o guru, né? Quase como se tivesse um acento no, porque é a mesma força, guru. Lá né, não é porque são dois longos, são dois breves, guru, igual, mesmo peso. Aos pouquinhos a gente vai refinando a nossa pronúncia, tudo, né? Ô, Shiva Pri, próximo chá de Dharma já pode ser com a Ágama. Eu Deixa apoio, ela eu se apoio também. recuperar, tá Estou no 100%. hospital ainda, deixa eu melhorar um pouquinho. Das conversas mais lindas que eu tive foi um dia que eu mandei áudio para ela falando: eu não sei qual é o significado do meu nome, me ajuda. E ela me mandou assim vários áudios assim que foram Que linda. decisivos. É. Não, mas a gente vai juntos, né? E eu adorei suas explicações. Quero muito fazer. Não estou podendo ir para Costa Rica, infelizmente. O esquema lá é muito puxado para mim. Então, aquilo que a gente puder aprender aqui vai ser muito legal. Tá? Linda. Muitas melhoras para você, viu? Obrigada. Gratidão, Luísa e Fernanda, por poderem dar esse chá de Dharma especial pra gente. Obrigada, Shiva. Obrigada pela participação de todos vocês. Sábado a gente tem prática de meditação às 9 horas no Zoom. Quem quiser participar, eu vou deixar o link lá no grupo do Chá de Dharma e vou colocar também o link do Homa, que a gente faz um Homa mental, né? Uma meditação inspirada no Homa. Sempre toda lua cheia, um Homa focado em cura e na passagem das pessoas que faleceram recentemente. E é nessa sexta agora. Então, quem quiser colocar nome na lista de orações e quem quiser participar da meditação, ela é em inglês. E quem quiser pode ler todo o arquivo que explica como é que funciona para se preparar e, e fazer a meditação. E é feita com um áudio do Dharmabori guiando essa meditação do Roma. E aí, depois a gente, quando Shivanandini voltar da Costa Rica, ela pode fazer a cerimônia em si do Roma para gente, com a transmissão pelo Zoom, para gente poder fazer uma nascica. Vamos tirar uma foto? Quem quiser abrir a câmera, tirar uma fotinho do grupo presente hoje. Tem 4, 5, só a carinha, né? Vai aparecendo. Sabe? Depois que eu tiro a foto, aí vai aparecendo mais carinho. Obrigada, gente. Então, Até segunda que passando vem. batom. E quem quiser participar da meditação, a gente se vê no sábado. Esse sábado sou eu que vou Obrigada. guiar. Até lá. Obrigada. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.